pandemia nos obrigou na indústria tanto a melhorar os processos de venda, né, nessa parte de digitalização, enfim, a indústria era muito focada em melhorar os processos produtivos e não se prestava tanta atenção à parte interna, corporativa, etc. E aí, com a pandemia, a parte de fábrica passa a não ser só ela a menina dos olhos, e a gente começou a ter que olhar com mais atenção internamente a parte de tecnologia, de desenvolvimento, de como colocar as pessoas em casa, de como continuar fazendo operações de crédito, como continuar fazendo toda a parte de logística, enfim, tudo que a gente fazia estando presente, vendas específicas de materiais, tudo que a gente fazia presentemente, como é que a gente faz isso agora de forma remota e buscando soluções tecnológicas, porque não há outro caminho, né? Então, isso deu uma acelerada grande nos processos de crédito, nos processos de desenvolvimento de tecnologia internos. A gente acabou tendo que revisitar alguns processos, e aí acaba também que já abre caminho para o futuro, né? É um caminho sem volta. O que a gente fez agora é só trazer ideias para fazer mais coisas, e não para voltar ao que a gente tinha. Patrícia, boa tarde, seja bem-vinda. Deixa ela sair um pouquinho, é bom. Patrícia, eu vou te pedir uma gentileza, você está muda para a gente aqui, infelizmente a gente consegue te ver, mas não consegue te ouvir. Enquanto você tira o mute aí do computador, acho que já conseguiu? Chovendo mesmo, né, assim. Então vamos fazer o seguinte, enquanto você tira o mute aí do computador, tira o mudo do computador, eu vou passar a palavra para o João Manuel e a gente depois volta para você. João, boa tarde. Olá. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem aí? É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer poder estar atendendo esse convite do Grupo Nexis, um grupo que eu conheço há muitos anos. Tive o prazer de trabalhar com eles muitas vezes em outras instituições. Eu sou oriundo do mercado financeiro, estou no mercado financeiro há mais de 40 anos. E para uma pessoa que começou a sua carreira profissional com uma máquina de escrever e uma máquina de somar, hoje ver toda essa evolução tecnológica no meio financeiro é realmente algo surpreendente, algo que continua tirando o sono da gente. A gente teve que aprender, como a Tânia bem colocou agora, a fazer reuniões à distância, a gerir pessoas à distância, a liderar via uma videochamada, a motivar funcionários, a cobrar, a indicar, e eu acho que esse grande desafio mexeu com todos nós. Cada área teve o seu impacto, cada área teve a sua proporção de mudança em função do que nós estamos vivendo, em função da pandemia. Como já foi falado aqui, a pandemia antecipou muitas coisas que nós estamos olhando para daqui 4, 5 anos, elas vieram em menos de 6 meses a se tornar realidade. Então, nós estamos hoje vivendo um período de mudança muito forte. O mercado financeiro, de uma forma brutal, em função das fintechs e da função de toda essa evolução. Essa semana nós tivemos a entrada do Pix também, o Open Banking, que já está correndo, o cadastro positivo o ano passado. Todas essas mudanças vão produzir no mercado financeiro específico grandes mudanças e vão repercutir na indústria como um todo e vão mudar o nosso dia a dia. Eu acho que esse é um tema muito gostoso, eu gosto muito de falar dele, porque eu acho que a gente sempre tem que olhar para frente. Quando a gente deixa de olhar para frente, a gente começa a marcar passo. E isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção, porque o mundo ele está em constante mudança e nós temos que estar, como líderes, como gestores, nós temos que estar abertos e preparados para isso. Muito bem, Patrícia já está conosco. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, vocês me escutam? Perfeitamente. Muito melhor agora te ouvindo do que apenas te vendo sem poder te ouvir. Ótimo.
Eu trabalho com tecnologia e eu falo que a melhor parte é essa acomodação que a gente precisa fazer quando alguma coisa der errado, mas que bom que a gente voltou. Então, eu sou diretora de marketing na Revelo. A Revelo é uma empresa de recrutamento e seleção, uma plataforma de tecnologia para recrutamento e seleção. E o nosso olhar para a pandemia, ele tem um olhar sobre o efeito e as consequências nas pessoas e nos times, né? Os times é que movem as empresas. Times que geram a inovação e que produzem. Então, o nosso olhar é exatamente para continuar. Acompanhou os times de RH e os recrutadores durante a pandemia, e agora a gente já vê uma ascendência e um novo movimento de contratação, o retorno econômico, onde os times estão crescendo de novo. Então, para a gente é um efeito super positivo, porque a gente começa a ver que as coisas estão voltando ao patamar de março, abril. Então, é isso. E Luiz, boa tarde para você. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de participar. A minha experiência é no segmento de tecnologia e serviços já por 35 anos, próximo aí do João. Eu atuo como vice-presidente comercial da COD, também COO. A COD, para apresentar também para vocês, é uma criada recentemente, em 2017, pelos 5 maiores bancos, Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, para atuar no cadastro positivo e ser uma empresa, uma gestora de base de dados, né? E a gente veio com o propósito e chegamos no momento, né, especial de usar o poder dos dados para transformar positivamente a vida das pessoas e das empresas, né? E a gente, nesses últimos meses, né, assim, as discussões no mundo empresarial foram muito de sobrevivência e sustentabilidade, né? E discutir agora esse tema de competitividade, de retomada, acho que é fundamental, né? Como foi falado já aqui e na sessão anterior, a transformação digital foi acelerada, né? Muitas empresas tiveram que, foram obrigadas, né, do dia para a noite, mudar seus modelos de negócio, mas sempre em momentos de crise, são momentos que geram oportunidades de transformação, de evolução, né, onde a gente tem que se reinventar, né? E a gente acredita muito na colaboração, né? Eu acho que essa transformação digital, ela não só habilitou a empresa as empresas para irem ao mercado, a falarem com seus clientes internamente, mas também com seus parceiros, né? Então, entendo que existe uma grande oportunidade de cocriação, né, assim, de trabalho e desenvolvimento em conjunto com clientes, com parceiros, com empresas do mercado, né, RPs, fintechs, né, no desenvolvimento conjunto de produtos, né, que possam ocupar o espaço aberto por esse mundo novo que a gente vive agora, né? Então, vai ser um prazer participar aqui com vocês desse bate-papo. Pessoal, vocês muito bem levantaram alguns pontos que a gente vai abordando ao longo dessa nossa conversa aqui, e é impressionante como o lado físico de comércio acabou desabando e tendo problemas durante essa pandemia, mas o lado tecnológico foi muito avançado durante esse período. O e-commerce, por exemplo. E os aplicativos também, o uso desses aplicativos também, e de serviços que a tecnologia pode nos oferecer. O João citou uma palavrinha que está bem fresca na cabeça dos brasileiros, começou a valer oficialmente essa semana, que é o Pix. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o Pix e dessa ferramenta, partindo para outras ferramentas, que tipo de barreiras essas ferramentas vieram romper. João, já que você começou falando do Pix, então vou passar a bola para você, por favor. Obrigado. Eu acho que continuando o que você estava comentando, eu acho que nós estamos vivendo 2 momentos bastante curiosos, né? Como eu já falei, houve uma aceleração, isso já foi comentado em outros fóruns também, houve uma aceleração muito forte da automação ou daquilo que nós citamos de tecnologia, e isso veio acompanhado de mudanças que já estavam programadas. Uma delas é o Pix, que é o pagamento instantâneo. Isso é uma mudança radical no nosso dia a dia, porque para quem viveu
num período onde o nosso cheque ele era compensado, ele tinha valor, e hoje nós não temos mais cheque, daqui a pouco não teremos mais cartão magnético, os títulos de cobrança, os famosos boletos que todo mundo não gosta de pegar todo mês na sua caixa de correspondência, também estão desaparecendo, mas a cobrança continua, tá, gente? Não se preocupe, não. Acho que a Tânia até pode falar disso com um pouco mais de propriedade. Mas todas essas coisas nós estamos sofrendo uma mudança muito forte, porque aquilo que nós carregamos na nossa mão, o telefone, está se tornando o principal meio de relacionamento, não só pessoal, mas também financeiro, e o Pix veio para complementar isso daí. Ele cria uma instância de tecnologia superior, de pagamento instantâneo. Hoje nós temos aproximadamente mais de 50 países já praticando essa tecnologia ao redor do mundo, e nós somos mais um agora que no futuro tem uma tendência de haver uma integração mundial. O Banco Central recentemente soltou uma consulta pública onde ele já encaminha esse modelo, que alterando a legislação cambial, e para que a gente possa amanhã ter pagamentos instantâneos, inclusive ao redor do mundo. Eu estou falando isso porque esse contexto como um todo vai produzir um impacto no dia a dia da sociedade muito grande, e vai fazer com que a gente tenha novos hábitos, novos costumes. Também estamos sujeitos a mais fraudes, a mais enganos, né? A mais golpes na praça, e a tecnologia vem de uma forma muito importante. Nós temos o próprio LGPD, que também vem para garantir um pouco da nossa privacidade, mas o Pix ele é realmente, para nós brasileiros, nesse momento, a grande mudança que vai ser complementada nos próximos 2 anos através do que ele vai trazer de agregado no negócio, e quando ele se juntar ao cadastro positivo, ao Open Banking, que eu acho que isso o Flaviano pode falar até com um pouco mais de senioridade do que eu, vai mudar nosso dia a dia completamente. Eu acredito que no futuro próximo a gente não vai ter mais a história de protesto, negativação. O seu cadastro vai estar tão aberto, tão disponível, que ou você vale ou você não vale, e assim sucessivamente. Na fala do João, que quando a gente... Aí eu preciso saber se eu estou live ou não. Tá, pode ir. Ótimo. Tem uma fala muito legal que o João traz, que é esse início de uma nova tecnologia, essa oferta para o brasileiro, e ele tem uma facilitação de transações financeiras, e isso é muito importante porque a gente tem que falar sobre como a gente facilita o acesso, né? Sobre como a gente democratiza o acesso. Então, lançamentos digitais, novos features, novos serviços, a gente tem sempre uma camada educativa de formar opinião, de dar segurança, porque é isso, as empresas estão trabalhando tanto para deixar esse sistema seguro, o antifraude, e a gente passar essa comunicação para o brasileiro para aumentar a adesão, né, João? Que aí, assim, a gente consegue forçar essa curva. Não, assim, porque às vezes a gente fala do early adopter, né, que é a primeira pessoa que testa, mas isso é tão positivo, isso vai mudar tanto, vai melhorar tanto a vida do brasileiro, que aí eu queria muito saber como que as empresas estão trabalhando essa inclusão digital nessa ferramenta que vai ajudar, então a gente precisa impulsionar, né? Do meu lado, trazendo um pouco da tua pergunta, apesar da gente ser uma indústria que atende, na verdade, empresas e não pessoa física, mas o Pix já trouxe uma mudança bem radical para a gente. Os nossos clientes, quando pagam, a gente recebia sempre em D+1, portanto, as liberações dos pedidos e os embarques se davam em D+1, que era quando a gente tinha a integração do extrato do banco. O Pix não, quer dizer, ele paga agora, ele quer agora a mercadoria dele, porque, Tânia, você já sabe que o dinheiro já está aí, você já recebeu, você já sabe, inclusive. Então, o que a gente está falando, imagina o impacto nas nossas fábricas, quer dizer, hoje são mais de 20 plantas, que a gente tem que começar a ter uma logística de que assim que o cliente paga, ele pode ir lá com o caminhão dele ou com os nossos caminhões e preparar toda a logística para ter caminhão para liberar esses pedidos. É totalmente fora da programação que a gente tem hoje. Então, assim, é um impacto no financeiro, porque a gente não tem pessoas liberando os pedidos dia e noite,
é o impacto na expedição, é o impacto geral. É uma operação financeira que mudou, que muda toda a estrutura da nossa indústria, né? Complementando, né, o que o João comentou aí, vocês, a gente, assim, eu acho que esse período da pandemia aumentou bastante o volume das fraudes digitais, né? E o Pix também vai ser alvo, né? Hoje, assim, todo mundo, né, fazendo transações através de telefones celulares, tablets, equipamentos, o risco de roubo de sessões é muito grande. Então, assim, o tratamento dos dados, né, e a colaboração, né, porque numa coisa não existe concorrência, né, que é evitar fraude, né? Então, um ponto de atenção importante nesse momento que as empresas tiveram, né, que se abrir e ir de peito aberto para o modelo digital, né, muitas portas ficam vulneráveis, né? Então, assim, o uso de ferramentas analíticas colaborativas, né, para que se possa criar um ecossistema que se proteja é fundamental, né? E a LGPD, né, que trouxe preocupações pela necessidade, né, de ser cumprida, na realidade, no nosso ponto de vista, ela é muito positiva, porque ela regula, ela deixa mais claro, né, a forma de tratamento de dados, e obviamente responsável, né, e abre caminhos para que se possa, através desse volume altíssimo de dados que já transita e vai aumentar agora, né, assim, com o Pix, né, olhando a lista de empresas sendo credenciadas pelo Bacen, tem mais de 900 empresas se habilitando a serem participantes diretos ou indiretos, né, desde grandes bancos até varejo, empresas de comércio de pneus e carnes. Então, assim, existe um grande interesse, né? O ponto de atenção sobre a prevenção a fraudes aí, né, porque você não tem jeito de pegar de volta o dinheiro que foi transferido indevidamente. Ele já, né, como a Tânia mencionou, já está na conta, né, e não deve estar em contas e não pode cair numa conta, né? Então, a habilidade, né, de se criar um ecossistema, né, que entenda que uma chave, né, um celular ou um e-mail está cometendo fraudes em uma instituição e depois migra para outra e usa vários dispositivos ao mesmo tempo, né? Hoje já existe tecnologia que permite, né, gerar scores que dão o score de confiança se aquele dispositivo, aquela transação ali tem risco ou não, né? E o que eu, só finalizando nessa parte, o Open Banking, né, vem a reboque, né, e vai abrir ainda mais as portas e os nossos dados vão estar transitando, né? Então, reforça ainda mais a preocupação, né, para quem se habilita a atuar tanto no Pix quanto no Open Bank, a proteger os nossos dados que estão lá, né, e fazer um uso responsável, né, e tirar o melhor proveito deles para que se tenha mais competitividade, mais agilidade, como a Tânia falou, que você não está mais trabalhando em D+1 agora, né, o fluxo de caixa vai melhorar, né, das empresas, e explorar essas oportunidades que hoje surgem, né, nessa combinação desse, né, modelo de dados, né, Big Data, que permite com que se possa combinar e predizer situações. Agora, um comentário que eu queria fazer... Vamos lá, João, pode ir. Posso falar? Tá. Um comentário que eu queria fazer para a Patrícia, que ela comentou, que eu acho que é interessante. Eu acho que o grande avanço educacional que teve nesse processo, que eu notei nos últimos meses, foi aquilo que nós chamamos de auxílio emergencial. Aquele que o governo disponibilizou via uma conta de poupança da Caixa Econômica Federal. Se a gente levar em conta que foram mais ou menos 6,5 milhões de clientes que tiveram acesso a uma poupança digital, é lógico que teve problemas, a atividade foi feita da noite para o dia, tem todos os problemas que a gente já comentou, mas a educação financeira e a forma como faz com que essa
tecnologia seja levada ao conhecimento das camadas mais inferiores da população, isso para mim foi uma das maiores experiências que a gente teve nos últimos meses, porque isso, de uma certa forma, se você for em alguns rincões do país, lá no meio do interior do estado do Nordeste, do Sul, aqui de São Paulo, qualquer outro, você vai ver o pessoal utilizando esses aplicativos para pagar os seus compromissos, para sacar dinheiro e assim sucessivamente, e são pessoas que não eram nem digitais ainda, né? A gente ainda estava vivendo um momento do digital, né? Metade físico, metade digital, e de repente 6,5 milhões de pessoas, que é o número que eu tenho na cabeça, se eu não me engano, eles foram digitalizados da noite para o dia. E isso traz uma educação para a tecnologia e para a mudança que nós estamos vivendo, que chega a um nível muito baixo da população, e eu acho isso muito importante, porque isso faz com que a gente tenha, como a Patrícia mesmo perguntou, isso faz com que a gente tenha uma evolução tecnológica quase que não é inatural, porque ela foi imposta, mas ela acontece de uma forma, vamos dizer, um pouco mais bruta, mas ela acaba fazendo com que as pessoas façam adesões mais rápidas a esses processos. Que foi essa alavanca da necessidade que fez com que o brasileiro ele buscasse informação, porque ele tinha uma necessidade. E a pergunta que eu faço até para as outras pessoas a gente teve a pandemia que impulsionou a transformação, mas e agora? Como que a gente continua colocando esse pace, colocando essa velocidade de transformação sem precisar de um fator tão externo às empresas, e sim de dentro para fora? Então, aplicativos hoje estão tem 87% dos lares da classe ABC. Antes a gente fazia muitos produtos, então a gente lançava muitos produtos digital, tipo o Internet Bank, ele nasceu no desktop. Então, se você for pensar que uma pessoa para operar o Internet Bank precisava ter um computador, já era uma barreira. E agora eu vejo que os novos produtos digitais, eles estão nos celulares. Você consegue fazer as transações e enviar os comprovantes por outros meios de comunicação ou até dentro das carteiras digitais e dos produtos que vocês estão ofertando. Então, eu queria discutir com vocês como que a gente continua propagando essa velocidade, porque aqui a gente vai falar de gestão, né? E aí a Revela, ela fala muito de gestão de times, de como continuar com essa cultura interna, como gerenciar os times para inovação, porque são esses times que geram os produtos finais, né? Eu acho que, dando a minha opinião, a gente, assim, houve uma prioridade em buscar a transformação digital para chegar aos clientes, porque era a única forma possível de manter o faturamento, as vendas. E agora existe também uma oportunidade, né, de transformação interna, né? As empresas, a maioria funcionam em silos, né? E o departamento, existe o conceito do front office, o middle office, o back office, e essas ferramentas que já estão disponíveis, ela permite também, já permite que se traga um conceito que eu gosto bastante, que é o do one office, né? É uma integração de ponta a ponta, né? Com vistas a um relacionamento digital com o cliente, mas que integra as áreas internas e permite com que elas possam colaborar, né? Esse conceito do One Office é de uma empresa de pesquisa americana, Horses for Sources. Eu até recomendo que conheçam, que possam dar uma pesquisada, porque ele é interessante, né? Não é novo, mas se quebra os silos, né? E permite essa integração entre áreas, o que permite aumentar a velocidade e a colaboração e o entendimento dos processos de ponta a ponta, né? O ponto importante aí é encontrar também o meio termo, né? O melhor balanço entre o trabalho em home office e o trabalho no escritório, né? Acho que se criou e quebraram vários paradigmas para o trabalho de casa, mas o trabalho em equipe, né, em conjunto, principalmente em criação, em desenvolvimento de novos produtos, né, faz toda a diferença
presencialmente, né? Eu trabalhei muitos anos na IBM, quase 27 anos, e a IBM há muito tempo atrás foi com muita força para o home office, e no momento se viu que estava perdendo a criatividade, né? E houve um caminho reverso, né, de trazer as pessoas para o escritório para manter o contato cognitivo e o desenvolvimento, né, e o relacionamento para desenvolver esses novos produtos, né? Senão você fica no seu escritório, no seu quarto, fechado, e isso não, eu creio que não ajuda muito a criatividade, a interação, que é onde a gente consegue, né, intercambiar ideias e debater, ser contrariado, concordar, e com isso chegar a novas ideias, né, novas soluções. Se a Patrícia me permite, eu não acho nem que a gente tenha que seguir num ritmo de aceleração como a gente teve nesse período, né? Isso foi atípico e acho que não há empresa que consiga também se adequar de forma tão rápida e sem parar nesse ritmo. Então, assim, acho que a gente teve esse momento agora em que as circunstâncias nos desafiaram a esse passo grande e rápido, mas agora a gente tem um período, ao meu ver, de calmaria, onde a gente refina o que a gente acabou colocando meio que a forceps no dia a dia, né? Melhora os processos e tal, e aí sim, talvez um novo passo mais largo e refina. Eu acho que quando você fala, como é que a gente faz para manter esse ritmo daqui para frente, sem que a gente tenha que ter uma crise. Eu não acho nem que seja tão saudável a gente manter um ritmo desse, né? Não acho que seja saudável para as pessoas e não acho que seja saudável para as empresas. A gente tem aí vários dados já de pesquisas e das consequências dos efeitos psicológicos das pessoas estarem em home office, do ritmo de trabalho e da produtividade que elas acabam tendo em casa, que teoricamente elas produzem mais, mas na verdade existe um viés aí, elas produzem mais ou elas trabalham por mais horas para produzir a mesma coisa. Então, assim, ninguém aguenta um ritmo alucinante desse o tempo inteiro. Então, acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente fala de manter o ritmo que a gente teve nesse período eternamente, porque a gente está falando também de pessoas, né, de equipes, de pessoas que têm só vida, e isso não está acima das empresas, né? Afinal, somos nós que fazemos as empresas. Mas aproveitando que você falou, Tânia, e respondendo a Patrícia também, o que está acontecendo? Eu acho que num primeiro momento a gente teve que dar uma puxada para se adequar ao momento, e nessa puxada a gente foi meio que terra arrasada, né? Manda todo mundo para casa, põe link para tudo quanto é lado, e para manter a produção, para manter os negócios, isso e aquilo. Eu, por exemplo, numa parte dos negócios do Grupo Travelex, nós temos 110 lojas em shopping centers, eles ficaram fechados por 6 meses, o banco ativo, fazendo negócios, então a gente tinha que ao mesmo tempo olhar para um lado parado, a gente tinha outro correndo muito. Eu acho que o grande desafio que a gente tem agora como gestão é não só ver o que a gente construiu nesse período para se atualizar e atender a essa situação, mas também para rever coisas que nós deixamos no passado e que se mostraram, até perderam a sua funcionalidade. Vou dar um exemplo que você usou. Esses dias eu estava conversando com um diretor de um grande banco e ele comentou para mim o seguinte: o banco lá decidiu que nós não vamos mais investir em sistemas web, e agora é tudo via telefone. Web nós vamos dar manutenção, vamos manter ele no ar, funcionando, mas agora o negócio, qualquer incremento, qualquer crescimento é via o celular, não é mais via o computador. Então, essas mudanças fizeram com que a gente reavaliasse estamos ainda num processo de reavaliação dos processos, e nessa reavaliação dos processos entra tudo isso que a Tânia falou. Nós
nós temos um pessoal que ganhou um banco de horas absurdo em função de trabalhos extras que a gente não consegue dimensionar. Trabalhou mais, é meio Tostines, né? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né? Então a gente não tem uma ideia, mas a demanda foi atendida. O nosso desafio agora é achar o ponto de equilíbrio, chegar nesse break-even novamente e resgatar a gestão, o ponto de criação, como o Flaviano falou, e voltar a uma vida normal, que não vai ser mais normal, mas que nós precisamos organizar para o nosso dia a dia, que é muito importante. E a tecnologia, ela se tornou vital para nós. Ela, de 0 a 10, ela se tornou 9,5, e o meio é a gente. É assim que a gente como vai se a ter que gente viver. criasse, né, João, um novo sistema muito híbrido, assim, onde a gente nem retorna porque a gente tá para a situação que a gente estava em março e em abril, que era uma velocidade muito rápida de adaptação, negligenciada por muitas empresas que nunca testaram as conferências, que nunca deram suporte de infraestrutura para as pessoas, que nunca pensaram no momento híbrido. Então, essas empresas sofreram muito. E aí, a gente se adaptar, porque eu vejo um saldo super positivo, né? A Revelo trabalha 20 mil empresas. Então, a gente tem um contato diário com os RHs, onde a gente consegue fazer essa leitura de como foi a velocidade, a adaptação, onde a gente colheu frutos positivos, onde tem que aprender. Então, a gente aprende tudo isso, monta um novo conhecimento, né? O intercâmbio entre as empresas foi muito legal. Então, onde a gente criou comunidades, coletivos de discussão, entre os RHs, entre os CTOs, que são as equipes de tecnologia. E aí, a gente vai montar um sistema híbrido hoje, onde será que a gente precisa colocar todo mundo para o escritório de volta? Qual que será o modelo novo, né? Onde a gente nem tem uma lentidão, que a gente às vezes estava dentro de uma área de conforto, a gente não impulsionava esse desenvolvimento, porque esse painel é sobre competitividade, né? Então, se a gente está atrasado, se tem uma empresa atrasada, com certeza tem uma surfando a onda. E quando a gente está falando de produtos digitais, de tecnologia, e toda essa solução para dinheiro, é muito urgente, porque o dinheiro está transladando. Então, se a tua empresa está rápida e se movimentando, é ela que vai sair à frente, ela que vai estar na cabeça do consumidor. Porque como eu tenho uma bagagem em marketing, eu falo muito sobre isso, sobre essa construção acelerada. E sempre pensando no humano, né? Porque são as pessoas que movem os negócios. Então, a gente tem isso que a gente mandou para os candidatos na plataforma, que são mais de 2 milhões no Brasil inteiro, e 60% deles conseguiram se adaptar e se sentem respeitados no home office. Eles tiveram até uma devolutiva de tempo de qualidade de vida que eles não tiveram hoje. Eu estou em São Paulo, não sei onde vocês estão sentados, mas em São Paulo o tempo de commute, que é casa-trabalho, é 1h30 para o brasileiro. Então, assim, eu vejo muito mais coisas positivas e a gente montar essa cultura onde a gente aprendeu do que empurrar a velocidade, porque nem Ferrari funciona a 200 km por hora. Se a gente coloca uma Ferrari no asfalto e coloca ela muito rápido, ela para o motor. Então, com certeza, a gente não vai fazer pessoas. Elas são as principais, o principal é a beleza, e a gente, como RH, sabe bem disso. Eu acho que na parte de assim, a tecnologia, num ponto que ela está hoje, assim, já se permite fazer muitas coisas e a utilização, o tratamento, indo um pouco para dados, né, pelo que a gente comentou no início, essa combinação de tecnologia e dados pode gerar uma série de oportunidades que já estão aí, né, e indo um pouco para crédito, né, hoje o crédito, ele representa 47% do PIB, né? E com o advento do cadastro positivo, né, assim, na verdade, no momento anterior, né, considerando só as informações negativas, né, quem é um bom pagador? O histórico dessa pessoa é conhecido pelo próprio banco com quem ele contraiu a dívida, né, mas não é conhecido pelo resto do mercado, né? Então, existe uma população, por volta de, a gente estima, por volta de 20 milhões de consumidores que são desconhecidos hoje no mercado, né? E com essa última alteração da lei do cadastro positivo, onde todos passaram a estar dentro do cadastro positivo, só quem quer pede para sair, né, o modelo do opt-out,
permitiu com que se pudesse construir, né, a história, né? Agora você consegue ver o filme do comportamento da pessoa e não uma única foto, né, que é a pessoa foi negativada ou não, né? E crédito, né, é um dos limitadores para o crescimento agora, né, e o retorno à competitividade, porque durante um período, né, muita gente teve problemas e atrasou pagamentos e priorizou o que pagar, o que não pagar, né, um grande contingente desempregado, mas é possível agora analisar o comportamento dessas pessoas e diferenciar e aumentar a oferta de crédito, né, que é o que vai permitir com que, já com esses processos, né, ajustados e melhorados para a transformação digital, tenha um crescimento orgânico mais acelerado, né, expandindo a oferta de crédito, né, conhecendo melhor o consumidor, quem está lá na ponta, né. E algo que é bastante relevante nessa nova legislação, né, é que também passa a ser obrigatório e a fluir os dados do cadastro positivo, né, os históricos de pagamento das empresas de telecom, né, o histórico de pagamentos das empresas de energia e utilidades públicas. Então, muitas pessoas não bancarizadas, né, podem ter agora as suas informações de pagamento, pontualidade de pagamento refletido, né, nos scores de crédito para terem seu crédito aprovado a taxas mais competitivas, né? Isso criou, inclusive, oportunidades de negócio, né? Porque um grande contingente de empresas agora precisa, né, todas as utilities do Brasil, né, as telcos, precisam mandar e compartilhar esses dados, né, com os birôs de crédito, né, para que se possam gerar esses dados. A própria Nexera é uma empresa muito experiente no negócio de dados, né, de trânsito, tráfego de dados, e se habilita a ser um hub, né, uma ponte para que se possa facilitar esse trânsito de dados. Então, eu incentivo, enfatizar e trazer esse tema, né, do crédito, né, a oferta de mais crédito com base, né, nas informações que já estão disponíveis, elas também, assim, são um fator, né, preponderante para a melhoria da competitividade e da retomada da economia. Eu diria até que o crédito ele está tendo um papel super importante aí, um papel anticíclico na pandemia, né? Porque quando a gente olha as estatísticas, elas foram ao contrário de tudo o que se esperava quando começou a pandemia. A gente falava, agora vai ter uma inadimplência gigante, um monte de recuperações judiciais, e não foi isso que aconteceu. Não foi por quê? Porque tanto o setor bancário quanto o setor privado, na medida das suas possibilidades, fomentaram esse crédito e deram suporte aos que precisavam desse apoio. Então, os bancos alongaram bastante dívidas, as empresas maiores também fizeram prorrogações aos seus clientes, enfim, tentando manter a roda girando. Então, quando a gente olha os indicadores de inadimplência, não se percebe essa crescente que se esperava. Tem um ponto de atenção de futuro agora, para o próximo ano, que a gente tem que considerar, é que esses alongamentos de dívida vão vencer, vão começar a ser chegada a hora de pagar, e aí sim a gente entra de novo num momento de risco, de ter picos, né, de repente, ou picos ou abismos, na verdade, né, de inadimplência, de recuperações judiciais. E aí, linkando com o que o João falou, é quando a gente vai precisar pensar em novas formas de avaliar crédito. E isso nos recursos que a gente vai usar
e na velocidade que a gente vai ter para analisar crédito. Então, o modelo tradicional de análise de crédito vem mudando, acho que muitos devem ter já revisto a sua forma de fazer a concessão, só que, de novo, a gente está num cenário absolutamente incomum de concessão de crédito e com ferramentas novas para que a gente faça crédito como se fosse de uma maneira inversa, né? Em vez de você olhar o histórico ruim do cliente, você olhar o histórico positivo desse cliente. Então, assim, é uma readequação dos modelos de crédito, é uma readequação da mentalidade, tudo a gente tem que rever nesse processo, mesmo porque esse crédito fomenta a economia, né? Faz a roda continuar girando. Então, é um vetor bastante importante nesse momento. Pessoal, nós temos mais 5 minutinhos antes de encerrar. Infelizmente foi rápido. De uma vez? De uma vez, assim? Pois é, foi muito rápido. E olha que a gente já está estourado. Eu ganhei 5 minutos aqui para a gente poder seguir, porque o papo foi bom e a gente conseguiu em 5 minutos. Então tem mais 5 minutos para a gente poder encerrar. E eu queria deixá-los à vontade também para falar um pouco mais sobre o que quiserem falar. Afinal de contas, em 5 minutos, para 4 pessoas falarem, não dá para desenvolver muita coisa. Mas dá para a gente plantar uma semente aqui e começar a pensar em um determinado assunto. Quem gostaria de começar? E olhar o histórico daquele consumidor como uma linha do tempo e não só como um fato isolado. Então, foi dito, né, que antes a gente olhava como está o score do crédito daquele consumidor baseado em pouca informação. Quando a gente está falando de gestão, por exemplo, de candidatos e processos seletivos, a gente às vezes olha também só uma figura, uma foto, e não essa história inteira. Então, eu acho que esse gancho eu achei super legal, porque é algo novo para mim. Então, na verdade, eu plantei uma semente e vou deixar para alguém fechar. Eu acho que o único ponto mais que eu falaria, vou ser super rapidinha, é com visão em fomentar crédito, que a gente pense em outras formas de avaliar crédito e de mitigar o risco. Então, assim, hoje existem ferramentas como seguro de crédito, como fintechs que oferecem um crédito também, em vez de ter que ser a própria empresa a financiar o cliente. Enfim, existem várias alternativas de concessão de crédito e de distribuição desse risco. Então, que as pessoas, que as empresas se busquem essas modalidades, porque a gente vai precisar fazer o dinheiro girar independente do risco que a gente correu. O que a gente tem que fazer é arrumar ferramentas para mitigá-lo, né? Vai lá, Flaviano. Obrigado. Muito rapidamente, assim, só enfatizar 2 pontos que eu comentei sobre o uso responsável dos dados, né? E está aí a LGPD para regular, mas o principal é como eu trato os dados dentro da minha empresa, né, e como eu protejo esses dados, né? Isso é fundamental para a credibilidade, para continuidade dos negócios e expansão, principalmente nesse mundo mais aberto, e o cuidado, né, extremo, né, com a prevenção a fraudes, porque existe essa tendência, né, de seguir crescendo cada vez mais nesse ambiente digital, né? O Pix é um ponto importante agora para não é só fazer a transferência, mas checar antes o risco de que aquela transação ali possa ser uma fraude, né? E tirar proveito de toda essa situação de hoje, fazer do limão uma limonada. Bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, obrigado aos meus companheiros aí nessa conversa gostosa. Meu comentário eu acho que nós estamos vivendo uma nova etapa no mundo moderno. A tecnologia, as relações humanas, a velocidade das coisas, elas estão mudando muito rapidamente. E nosso dever como gestor, como aqueles que têm a responsabilidade de conduzir a empresa e continuar produzindo
resultados é muito grande. Meu único comentário para encerrar é que o nosso desafio é se manter atualizado, se manter sensível às pessoas e se manter extremamente aberto às mudanças, porque elas vão acontecer com a gente ou sem a gente. Muito obrigado, pessoal. Uma boa tarde.